É você que vai escrever Atos 29. Porque o livro de Atos é o único livro que não terminou. Ele continua na minha vida e na sua vida. Então eu vou ler o primeiro e o último. Abra lá em Atos 1. Atos 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. 2. Até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. 3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes o subir. 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com a Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós, teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, e isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu encargo, ou seja, o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Então propuseram
2. José, chamado Barsabas, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Amém? Então nós vemos aqui em Atos 1, né, que é o princípio da igreja. Atos 1 é a transição dos acontecimentos e a presença de Deus, ou um lugar de pureza. Então, durante os últimos 3 domingos, nós viemos várias ministrações, vendo os apóstolos sendo presos, vendo subjugados, passando por situações adversas, mas todos eles perseverando na presença do Senhor. Meu irmão, eu e você podemos passar por várias situações. Vamos dizer assim, um pai de família que fica desempregado. Até mesmo você que é adolescente, que ainda não é casado, nós temos novas famílias aqui, né? E você já imaginou você ficar desempregado e a situação da sua casa, que nem hoje, muita gente está passando devido a essa pandemia, infelizmente, muita gente está passando isso, mas você já imaginou você chegar numa situação dessa e você ainda ter que adorar o Senhor? Você já pensou você abrir o seu celeiro, que nem foi dito lá atrás, com aquela mulher, vou fazer esse bolo aqui, vou dar para o meu filho, tem esses gravetos aqui, vou cozinhar esse bolo, vou dar para meus filhos e vamos padecer. E você adorar o Senhor, buscar o Senhor, orar e ver que Deus é o resgatador, Deus é aquele que vai prover o sustento na sua casa, Deus é aquele que não vai deixar faltar nada. De você de manhãzinha abrir seu celeiro e falar assim: eita, Senhor, mal tem água na torneira. Hoje tem torneira, na minha época, quando eu era menina, eu ia lá no poço, aquela água maravilhosa, cristalina, doce, né? Mas você já imaginou isso aí? Você imaginou as perseguições que esses homens passaram? Você olha aqui, vem em Atos 1, eles obedecendo uma ordem do Senhor. Poxa, mas ele não está mais no meio de nós. Se você vai ver lá, se não me engano, acho que em João, no finalzinho, quando eles acho que demorou um pouquinho, eles voltam a ir querer pescar, e o Senhor aparece para eles lá. Tem o milagre da multiplicação do peixe. Mas eles obedeceram uma ordem e permaneceram lá, até que desceu sobre eles o Espírito Santo. E Pedro, com toda intrepidez, se levanta do meio deles, começa a falar, começa a pregar. Naquele grande dia, 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. 3.000 almas, obedecendo o quê? Uma ordem do Senhor. Aí você olha adiante, começa o quê? A perseguição da igreja. Só os apóstolos permanecem em Jerusalém, mas os demais começam a ser espalhados. Mas nada acontece na minha vida, na minha vida e na sua vida, que não seja propósito de Deus. Por mais que nós não venhamos a entender. Poxa, eu estava para fechar aquele negócio, estava dando tudo certo, travou. Aí eu estava, eu estava falando de desemprego, eu fiquei desempregado certa vez, fui numa multinacional de segurança, passei, aquela fila enorme, mas o Senhor prometeu que eu ia trabalhar, vou trabalhar, eu acredito na palavra do Senhor, eu recebi a palavra, então ela caiu em boa terra, no coração, germinando. Fui lá, já cheguei naquela fila, já tinha quase 1.000 pessoas, falei: Senhor, amém, seja feita a sua vontade.
Passei em todos os exames, psicotécnico, tudo. Já tinha levado as documentações, os documentos, já tinha levado até minha carteira profissional, gastado o dinheiro com N Xerox, né, quem trabalha na segurança, ele tinha trocentas Xerox, é foto, é 6 fotos, é para crachá, para isso, aquilo, outro. Hoje não é tanto, mas naquela época ainda era assim, não é? A digitalização não era tão presente naquela época, nem todas as empresas tinham, mesmo essa multinacional. Eu estou lá contente, minha esposa já tinha dado até testemunho na igreja, né? Tinha dado testemunho. Aí você recebe a ligação em casa, cancelada a vaga. Multinacional. E aí? Como é que fica? Né? Às vezes o inimigo, ele vem usar situações para querer jogar um balde de água fria na sua expectativa para com Deus. Eu falei, filha, vamos continuar a procurar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando Deus promete algo na minha vida e na sua vida, Ele vai cumprir. O tempo é dEle. O tempo é dEle, Ele está no controle de tudo. Se você literalmente entregou sua vida aos pés dEle, se você se rendeu, se converteu com singeleza de coração, somente creia. Porque a palavra de Deus fala, tudo é possível ao que crê. Se você crê, vai realizar. Eu indo fazer um bico, montando móveis, eu sou padrinho de casamento dela, e toda vez que ela muda, ela fala, não, vem montar meus móveis, porque você monta, fica bom, os outros vêm e ficam capengando. Eu falo, Jesus, vamos lá, montar móveis. Aí a gente recebe uma ligação, uma vaga de emprego. Eu falei, amém. Fui lá, sem muita delonga, conheci o cliente, conheci tudo, e fiquei nessa empresa 12 anos até ela falir, e eu já me aposentar. Mas é o propósito de Deus que acontece na minha vida e na sua vida. Agora você olha esses homens, obedeceram, começou a perseguição, mas na perseguição, sem entender, poxa, eu estou trabalhando, eu estou na presença do Senhor, estou sofrendo perseguição, mas é na perseguição, na adversidade, que o ministério começou a crescer, aonde foi cumprir a palavra em toda Samaria, em toda a Judéia, até os confins do mundo. Então o propósito de Deus, de primeiro momento, para mim e para você, se torna estranho. Se torna estranho você ter que pegar seu filho e sacrificar. Se torna estranho você pegar o seu pão, só tem esse copo d'água. Todo mundo com sede, só tem esse copo d'água. E aí? Eu falar, toma. Deus proverá. Deus proverá. Então o trabalhar de Deus é totalmente diferente do meu e do seu. Ele faz coisas que nós não chega aqui. Você fala, mas Senhor. E esses camaradas acreditaram. Esses camaradas foram perseguidos. O evangelho foi. Na perseguição, Gideão usou de estratégia para malhar o trigo no lugar onde se pisa a uva, para prover o sustento, porque naquela época, se não me engano, acho que os midianitas vinham e levavam toda a produção. Estava olhando meu pezinho de uva lá, eu olhei e falei, eita, já tem um cachinho, já está começando a florir. O ano passado nem um cachinho ele deu. Esse ano já brotou um primeiro raminho lá, já está brotando um cachinho. Mas foi o trabalho que eu fiz lá atrás. Deus vai usar de estratégia para você prosperar naquilo que você colocar a mão. Esses homens
foram perseguidos. Aí você olha mais adiante do livro de Atos, aí vem Saulo perseguindo, chegando a pedir carta, não dá aí, eles estão espalhados aí, eu vou atrás. Mas o propósito de Deus é tremendo. Deus pegou ele no meio do caminho. Você lembra quando Deus pegou você? Lembra, Everaldo? Quando Deus pegou você, que aquilo veio no seu coração profundamente. Lembra, irmã? Lembra? Lembra desde o ventre da sua mãe? Lembra, Rose? Quando Deus pegou você? Quando Deus me chamou? Eu lembro. E cumpriu o propósito dele. E Paulo, já transformado, começa a pregar. Paulo, transformado, começa a anunciar com zelo a palavra. Paulo começa e geralmente é assim, né? Quando você se converte e as outras pessoas conhecem a sua história lá atrás, eles vão olhar, será que ele se converteu mesmo? Será que de repente ele não está usando de estratégia para nós nos apresentarmos a ele e ele vir e nos prender, levar a criança, levar a família todos presos? Será que não é isso? Mas não, ele teve que comer o dobro para provar ali, porque ele era discípulo de Gamaliel, ou seja, ele conhecia o Velho Testamento. Ele conhecia o Velho Testamento. Então ele foi discípulo de Gamaliel. Então ele conhecia a palavra. Mas entre conhecer e colocar em prática é totalmente diferente. Em ler isso aqui, em 3 meses, como eu já li, é totalmente diferente como colocar em prática. Não tem aquele que não tem um manual em casa, até mesmo um manual celular, que a gente nem lê mais, né? Você compra, joga para lá, você já vai lá, tu aprende ali na prática, né? Porque o manual ninguém lê. E esse aqui você tem que ler. Esse manual da vida você tem que ler. Ele tem resposta para tudo, para mim e para você. E Paulo foi assim. Teve que comer o dobro para pregar, para anunciar. Sofreu perseguições, foi apedrejado, lançado fora da cidade, tido como morto. Mas ele fazia o quê? Quando os irmãos chegaram para ver lá, tipo assim, vamos lá sepultar ele, né? Chegou lá, ele bate a poeira. Se é hoje em dia, o pessoal vai sentir o contrário, né? Em vez de voltar, não, Paulo fez o quê? Voltou para lá de novo. E no outro dia estava ele novamente. Passou por naufrágios. Aí começou a missão, né? Antes disso aí, ele começou a missão dele, as viagens missionárias, a levar o evangelho para todo lugar, passando por várias situações. E os irmãos, os judeus, iam atrás dele nas outras cidades para perseguir ele, para tentar ir contra ele. Mas não. Você vê também Pedro e João, a mesma situação, passaram por prisões. Não é para vocês falar mais desse homem, não é para vocês falar no nome dele. Eles falam o quê? Compete o quê? Compete a obedecer a Deus ou aos homens? A Deus. Compete a obedecer a Deus. Nós não vemos aí as leis mudando, tudo quanto é lei, mas compete a obedecer a Deus. Compete a obedecer a Deus. E esses homens continuaram, não desistiram. Você vê lá depois, né? Você vê Estevão, que foi levantado a diácono. Você vê Filipe. Que ordem absurda. Vai para tal lugar.
Lá vai ter um camarada lendo o livro de Isaías. E o camarada devia estar lendo alto, né? Porque você já imaginou nas estradas, as carruagens lá naquela época não era de pneu de borracha que nem hoje. E os cavalos trotando. E ele ouviu que ele estava lendo o livro de Isaías. Ele fala: entende tudo o que está lendo? E o eunuco fala: como entenderei se não tiver quem me explique? Se põe no lugar de Filipe agora. Quanta gente que às vezes até conhece isso aqui, mas distorcidamente. E você tendo conhecimento, discernimento, sabedoria, cabe a mim e a você explicar concernente a isso aqui. E ele sobe na carruagem e começa a pregar. Porque o eunuco pergunta: o profeta está falando dele ou de outro? Aí Filipe começa a descascar Bíblia, dá testemunho, começa a falar. Mais adiante o eunuco olha, né, já foi até discipulado ali, olha, tem água aqui que me impede. Ele fala: você crê? Creio. Então, batizou. Acabou de subir das águas, ele nem viu mais Filipe, né? Hoje nós ficamos com tudo viagem rápida de metrô, disso aqui, aquilo outro. Filipe foi trasladado de um lado a outro. De um lado a outro, Filipe foi trasladado. Foi para outro canto pregar, cumprir a missão de Jesus. Você olha Estevão com ousadia, ministrando, pregando. Foi preso e perante o sinédrio começou a dar testemunho novamente. E fala e não arreda. Mas quando ele fala: não, vocês que crucificaram, que mataram e tal, o pessoal começou a gritar que não queria ouvir. Por quê? A verdade dói no ouvido. A verdade dói no ouvido de quem está no erro. A verdade dói. E eles apedrejam Estevão. Estevão olha, passando por toda aquela situação e vê os céus abertos. Ainda fala: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. São homens que passaram por tudo isso. E nós, no nosso mundinho, para vir cedo para a igreja, para fazer a obra missionária, para certas situações a gente questiona. Não passamos nunca, mal, às vezes nem tropeça quando sai, né? Vem de carro, vem de condução, ou mesmo aquele que veio a pé. Deus está guardando, Deus está livrando. Você não está passando por acusações, não está passando que nem nem acusações, né? Aquela moça que quando Paulo e Silas estavam naquela cidade e ela adivinha, diz a palavra, que como foi já ministrado aqui, ela tinha vários senhores, ou seja, tinha uma sociedade anônima tomando conta daquela moça. Hoje é meu dia de ganhar dinheiro, vai você, hoje é outro. E era assim. Mas até um dia que Paulo e Silas olhou para ela e expulsou aquele demônio. Aqueles dias eles foram para a cadeia. Mas tudo acontece na vida por um propósito. De uma forma diferente. Mas, senhor, você não podia já direto ir lá na casa do carcereiro lá, já para pregar para a família dele e ganhar a família dele? Podia ser direto assim. Mas tinha os outros presos também, que eles não contam dos outros presos que estavam lá, que nenhum fugiu. Porque eles louvavam e adoravam o Senhor. Aquela adoração era tão tremenda que os presos, o pastor Éder ministrou, aqui nessa época, uma cadeia caiu, não ficava um. Né? Nem aquele joguinho resta um, não ficava um. Todo mundo fugia. Mas naquela época a ministração estava tão boa, que eles ficaram lá: não tira tua vida não. Então, estamos todos aqui. As cadeias da minha vida, da sua vida, vão se romper em nome do Senhor Jesus. Todos os seus projetos vão ser realizados em nome do Senhor Jesus. Eu disse aqui, tudo é possível com crer. Você crê? Então toma posse
Toma posse daquilo que Deus para você. Atos dos Apóstolos não terminou ainda não. Nós vamos ler o último capítulo. Nós vamos ler o último capítulo. Você tem que crer no Deus do impossível, no Deus que tudo pode, no Deus resgatador, que transforma, que transformou a minha vida, que transforma a sua vida. Eu em casa dando risada, tem meu ajudante Mirim ali, né? Devido muito pouco que eu faço, de vez em quando ele não pode vir. Aí ele chega, pega a mini bateria dele e fala tanto do baterista César, não fala do Ivan não, fala do César, viu? Cezão, a bateria eletrônica do César. Eu vou tocar igual você. Eu falei, rapaz, tá, beleza. Aí fica lá meu ajudante. Aí ele fica, amém, amém. Ô pastor, fala irmão. Mas você vai sendo um bom exemplo para as crianças, você vai lançando a semente. E essa é a alegria. A gente fala, a alegria do Senhor é a nossa força, mas a maior alegria fora do Senhor, a gente vê, mesmo na brincadeira de uma criança, na simplicidade da criança, que o próprio Jesus falou, deixai vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Deixai vir, na brincadeira, na simplicidade. É eu que transformo, eu que faço tanto querer quanto realizar. Você só tem que crer. Perseguições, tribulações, vamos passar, vão apontar para você, como já apontaram para mim. Pastor muito louco, pastor isso. Eu não era nem um gira pastor, mas falava, pastor muito louco. Então deixa eu ser louco. Hoje literalmente eu sou louco, louco por Jesus, louco na presença dEle. Lá em casa eu tive que fazer essa semana até um curso rápido de máquina de costura. Um intensivão no computador. Perdão. Um intensivão no computador. Vai regular a máquina da patroa. Mas fiz. Eu falei, tá bom. Acordei cedo. O que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo um intensivão. Você mandou? Estou fazendo um intensivão aqui. Olhei, mas graças a Deus eu regulei a máquina, deu certo. Mas é isso, então essa é a nossa alegria. Você está na presença do Senhor, certas coisas não vai, viver a vida comum do lar, é isso. Estar na presença do Senhor é isso. Situações adversas, vamos passar. Mas eu e você somos exemplos. Exemplos de homens e mulheres de Deus. Para transformar para anunciar esse evangelho até os confins da terra. Pastor Mateus está lá em Belém, né? Pastor Naldo lá em Moçambique. O começo que Deus tem para fazer nesse ministério, isso depende de mim e de você. Numa guerra, ao intendente, e ele não é menos importante do que o soldado que está no fronte. Porque se o soldado está no fronte usando a arma, é porque o intendente lá atrás deu a munição e a arma em perfeitas condições para ele usar. A arma está aqui. E o intendente, você sabe quem é. A arma está aqui. O intendente, você sabe quem é. Mas depende de quê? De você buscar. De você fazer a vontade dele. Missões está aí. Volta dia 31, né? E vai ter mais. Vai ter mais. Eu li outro dia que em situações adversas é formado homens fortes. Quando fala homens, é no geral, tanto homens como mulher
fortes, em situações adversas. Quando passa essa situação adversas, raramente vem uma geração melhor do que a outra. Porque se aquele que passou por aquelas situações adversas não ensinar aquele que vier depois a dar valor ao que foi feito lá atrás, fica difícil. Eu gosto muito de ver o jeito do pessoal do Japão, pela educação, etc., mas pela honra que eles dão aos mais velhos. Porque eles estão comendo, estão bebendo, estão tendo toda a tecnologia que eles têm hoje, porque lá atrás aquele mais velho trabalhou para conquistar, para chegar. Se hoje as duas bênçãos suas têm a comodidade que tem hoje, porque lá atrás, na academia, você sabe o que você passou. Se hoje os meus têm o que tem, porque lá atrás moramos no barraquinho de madeira. É ensinar a dar valor àquilo que tem hoje. E esses apóstolos fizeram tudo isso. Você vai ver Pedro pregando a Cornélio, transformando o centurião, a família dele, numa célula, né? Você olha no decorrer do livro de Atos, né? E iam de casa em casa, a alegria de repartir o pão, de não ter nada em comum. Nós estamos numa comunidade. Nós, para vivermos Atos dos Apóstolos, não ter nada em comum, a gente vai estar cumprindo Atos. Saber da necessidade de um do outro e poder ajudar. Se não tiver, amém, mas a gente socorre lá fora. Antes de finalizar, nós vamos ler Atos 29. Não há limite para uma igreja cheia do Espírito Santo. Não há limite. Eu quero convidar vocês a abrir vossas Bíblias em Atos 29. Acharam? Acharam? Irmão, Atos 29. Qual é o nome do irmão? Oi? Edinaldo. Atos 29 é você que vai escrever. Everaldo, Atos 29 é você que vai escrever. É você que vai escrever Atos 29. Porque o livro de Atos é o único livro que não terminou. Ele continua na minha vida e na sua vida. Você vai escrever Atos 29, a sequência. Você vai ser o Dr. Lucas que escreveu Atos. Isso vai preencher tudo na sua vida. Semana passada eu transportei uma advogada. Você vê pessoas bem realizadas profissionalmente, mas você olha, vê pessoas vazias por dentro. E ele ainda vem falar para mim: eu sou desviado. Eu falei: eu sou pastor. Aí ministrando no carro. Mas você vê pessoas vazias. Eu falei: pera, mas tem tempo de você voltar. Mas tem muita gente que tem a mente cauterizada. Mas Deus sabe de todas as coisas. Para encerrar agora, vou ler novamente. Não há limite para uma igreja cheia do Espírito Santo.
minha folha não está muito branca não, que eu estava fazendo umas reclamações aqui, estava aqui, ó. Escreva seu ato 29. Escreva. Irmãos, que Deus abençoe vocês tremendamente. Que Deus venha realizar todo o desejo dos seus corações. Coloque seus projetos na mão do Senhor. Que nem eu falei aqui, eu fiz um intensivão de máquina de costura, né? Já tinha os vídeos, os meninos até uma vez filmaram lá. Logo quando ela comprou a máquina, eles não eram nem casados ainda. Eu lá, meu pai faz tudo, agora está costurando, regulando a máquina. Eu sou do tempo, acho que o bispo também é. O irmão lá também é, até mesmo o Everaldo. Que a gente conserta as coisas. A gente conserta as coisas. Eu só jogo fora alguma coisa quando não dá mais jeito, não. Enquanto eu puder dar um pinguinho de sol dali, eu estou consertando e estou usando. Escreva atos dos apóstolos na sua vida. Seja um consertador, seja um resgatador, seja uma ferramenta para você ganhar almas para Jesus. Vamos cumprir o ide do Senhor até os confins da terra. Tudo que você quiser, irmão. Tudo que você quiser. Quando Deus falar tudo, você imagina tudo. Tudo. É imaginável tudo. O meu tudo é estar naquele grande dia. Meu tudo é estar naquele grande dia. Que Senhor, que eu não venha sair nunca da sua presença. Me livra do dia mau. Mas se ele vier, me ensina a ter um coração puro e sincero para estar na sua presença. Apedrejados seremos, perseguidos seremos, mas o Senhor é o nosso pastor e nada faltará. Amém? Todos sob os pés. Irmãos, não há limite para uma igreja cheia do Espírito Santo. Se você abrir o seu coração, com certeza Ele vai fazer morada. E a presença dEle vai se fazer mais presente ainda na sua vida. Nada vai faltar para você. Nada vai faltar. Porque Ele é o meu e o seu resgatador. Porque o que nós fazemos aqui para Ele não é nada perante o preço que Ele pagou na cruz. E lá em João fala, aquele que tem um ministério, ele fala assim, olha, vale a pena o trabalho, vai valer a pena o seu esforço de estar na presença do Senhor, vai valer a pena, porque aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar a sua mão, vai ser abençoado, vai multiplicar, vai realizar, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, novamente, Pai, pela Tua palavra, Pai, pelo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai, como Atos dos Apóstolos aqui, Pai, por esses homens que passaram, Pai, por agruras, por perseguições, Pai, oh, Pai, que nós venhamos ter um coração sincero, um coração puro, Pai, e que Seu Espírito Santo venha encher-nos cada vez mais, Pai. Pois, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço, Pai, como a semente lançada, Pai, ela venha cair em boa terra, Pai, e venha germinar 100 por 1, Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai. Pois, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço, Pai, aqueles também, Pai, que estão ouvindo, Pai, lá em Lambari, Pai, oh, Pai, lá no Paraná, Pai, os irmãos que estão online, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa eles também, guarda, livra, Pai, venha fazer tanto querer quanto realizar, Pai, porque o Senhor é tremendo, Pai, e nada que nós façamos, Pai, se
compara àquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Mas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, desde já, Pai, eu quero pedir, Pai, e agradecer, Pai, e muito obrigado por essa oportunidade e por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, guarda, livra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A confiança vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus.